Olá, eu sou o Heró e vou apresentar a atividade de história que você deverá fazer em casa durante esta semana. Você deverá assistir todos os vídeos com animações sobre o Egito Antigo, mostrando muitas informações interessantes. Após assistir todos os vídeos, você deverá fazer a atividade em seu caderno. Veja aqui a localização do Egito Antigo no globo terrestre. Heródoto afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo, um presente do rio Nilo. O Egito fica no meio de um deserto, e a vida se desenvolveu lá graças à fertilidade do rio Nilo. Veja como era a agricultura dos egípcios antigos, aproveitando as cheias do rio Nilo que depositavam em suas margens o humus tão fértil para as plantações. Conheça agora um veleiro do Egito Antigo usado para o transporte de alimentos, de pessoas e de objetos no rio Nilo.
Veja como os egípcios se vestiam e alguns objetos utilizados pelas mulheres egípcias para se enfeitarem. Agora você vai conhecer uma comunidade egípcia comum, com suas casas, ruas e muros. Era assim que os egípcios antigos moravam. Os antigos egípcios adaptaram a disposição e a planta de suas residências às condições naturais e climáticas da região. As casas eram construídas abaixo do nível do solo, ao lado umas das outras. Becos e ruas estreitas eram cobertos por esteiras de caule de papiro para atenuar o calor, e o muro protegia os assentamentos do sol e da areia. As casas eram erguidas com tijolos e barro do Nilo e tinham habitualmente um só pavimento, embora existissem algumas casas com terraços ou varandas no nível superior. As habitações eram distribuídas de forma regular. Tinham 3 cômodos, uma cozinha e uma despensa. Algumas também tinham uma cave. Para subir ao terraço ou descer a cave eram usadas escadas. As portas e janelas eram simples aberturas retangulares. Os móveis eram relativamente simples e desempenhavam papéis funcionais. Geralmente camas, mesas, cadeiras e armários, quase sempre feitos de madeira. Havia também estantes escavadas nas paredes, algumas com prateleiras de tábua. Os cereais e azeites eram armazenados em ânforas. O interior das casas era pintado com cores variadas para tornar o ambiente mais acolhedor. As casas do Antigo Egito não resistiram às ações do tempo, de forma que não se conservaram para a atualidade. Felizmente, arqueólogos descobriram algumas maquetes de casas nos túmulos do Império Médio Egípcio. Estes, juntamente com fontes escritas, nos oferecem informações valiosas sobre a forma, estrutura e mobiliário das habitações. Os hieróglifos, a língua escrita dos egípcios, eram muito complexos e muito utilizados pelos escribas. Demorou muito tempo para serem decifrados, para conhecermos mais profundamente o Egito Antigo. Veja esse vídeo muito legal que explica como os hieróglifos foram decifrados. Imagina que teve um povo no passado, esse povo desapareceu e a única coisa que sobrou pra gente foi as escritas que eles deixaram. Nesse caso, se não tem mais ninguém que consegue ler essa língua, como que a gente traduz? Pra analisar a questão, vamos dar um exemplo prático de uma língua que a gente esqueceu e depois recuperou. Tipo, os hieróglifos do Egito, que é aquela língua com um monte de desenho que a gente vê nas pirâmides e em outros templos do Egito. Os hieróglifos eram uma forma de se escrever a língua que era falada no Egito, o egípcio. O egípcio, como língua falada, caiu em desuso no século 17 por conta da popularização do árabe no Egito. O árabe é a língua que se fala no Egito até hoje. Agora, os hieróglifos, como forma escrita da língua egípcia, pararam de ser usados no século IV por conta da cristianização do Império Romano. Mas os hieróglifos começaram a desaparecer muito antes. Eles foram substituídos ao longo do tempo por outras formas de se escrever a língua egípcia. Tipo o demótico egípcio, que era uma forma cursiva de se escrever a língua egípcia que ficou muito popular. Quando a gente chega no século IV, o uso dos hieróglifos estava basicamente restringido à ornamentação dos templos da religião egípcia. São desenhinhos, são bonitinhos, fica legal. Tô pensando em colocar inclusive na parede da sala. Eu não sei de onde é que isso veio, Nils. Das minhas ideias criativas da decoração. Só que por conta de vários decretos de imperadores romanos ao longo dos anos, principalmente Teodósio I, que viveu no século IV, todas
todas as religiões que não fossem a cristã se tornaram ilegais no Império Romano. E o Egito fazia parte do Império Romano desde o século I a.C. Por conta disso, o último registro de hieróglifo do qual a gente tem notícia aconteceu no ano de 394. Foi num templo feito para a deusa Ísis, que fica na ilha de Filas, no rio Nilo. E aí, por 1400 anos, o conhecimento do que os hieroglifos queriam dizer ficou perdido. E você falando de mim sobre perder a chave. Olha isso aí, a galera perde coisa muito mais importante. Foi um imperador romano que fez você perder a chave? Normalmente é um descendente de romanos que me faz perder a chave. Você tá se referindo a mim? Martinus. Vai te catar, tá bom? Vai te catar. Tipo, tinha aquele monte de templo no Egito com um monte de coisa escrita e ninguém sabia o que queria dizer. Só que, pulando pro ano de 1799, a França tinha invadido o Egito sob o comando de Napoleão, que ainda não era imperador, era só general. O Egito, naquela época, era parte do Império Otomano. E os soldados franceses encontraram perto da cidade de Port Rosetta, atual Rashid, uma pedra que continha os escritos de um decreto real do rei do Egito, Ptolomeu V, datado do ano de 196 a.C. Essa pedra passou a ser conhecida como Pedra de Roseta. Porque o nome do lugar era Roseta. E lá ela é conhecida só como pedra. A pedra passou a ser conhecida como Pedra de Roseta. Em Roseta ela é só... Não! E ela é importante porque o mesmo decreto do Ptolomeu V estava escrito de 3 formas. Em demótico, que era a forma de escrita mais popular no Egito. Em hieróglifo, que era a forma de escrita usada nos templos do Egito. E em grego, porque Ptolomeu V vinha de uma dinastia que descendia de Ptolomeu I, que era um general macedônico de Alexandre o Grande. E os macedônicos falavam grego. O fato desse decreto estar escrito também em grego é muito importante porque a gente sabe falar grego. A gente quem? Eu não sei nem você. Deixa claro que não é a gente. A humanidade de Deus, tá? Também, Tem a Grécia, lá na Europa falam grego até hoje, tá? Os gregos. Os gregos. E quem aprendeu grego? A gente não conseguia ler demótico, não conseguia ler hieróglifo, mas o grego é uma língua muito antiga que a gente fala até hoje. E a história dela é muito bem documentada. Tem uns livros antigos de mitologia grega, os escritos, os filósofos da Grécia clássica, Platão e Aristóteles e outros. E até o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego. Então, se a gente consegue entender a versão do decreto que tá em grego, quer dizer que a gente sabe o que a versão em demótico e a versão em hieróglifo querem dizer. E foi assim que aconteceu. Vários especialistas estudaram a Pedra de Roseta para entender o que estava escrito nela. E a chave para a tradução dos hieróglifos foi finalmente formulada por Jean-François Champollion em 1822. E se você quiser ver a Pedra de Roseta atualmente, ela tá no Museu Britânico em Londres. Eu já vi a pedra que é só pedra em Roseta. Eu também já vi, Deus. Isso porque foram os franceses que acharam, mas eles perderam a pedra para os britânicos em 1901, numa batalha que ficou conhecida como o Cerco de Alexandria. Então tá aí um exemplo prático de como uma língua perdida foi traduzida. Nesse caso, uma língua escrita. Veja agora detalhes da Pedra de Roseta. A religião egípcia era politeísta. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses. Esses deuses tinham formas humanas e também eram antroposomórficos, ou seja, tinham formas humanas misturadas com formas de animais. Quando se fala em Antigo Egito, vem à nossa mente pirâmides, faraós, múmias e hieróglifos. Raramente lembramos das crenças religiosas das pessoas daquela época, que eram também um aspecto muito importante.
Naturalmente, as figuras centrais dos antigos mitos eram os deuses, que ao longo de milênios de civilização egípcia contaram com inúmeros membros. Estas divindades, geralmente benévolas e simpáticas aos mortais, podiam ser representadas plenamente na forma animal ou humana, ou, como era mais comum, em forma humana com cabeça de animais. Além de personificar as forças invisíveis da natureza, outra característica importante deles era o papel que cada um desempenhava na imaginação dos mortais. Os antigos egípcios construíram templos monumentais em homenagem a esses deuses e deusas. Dentro de cada templo havia um santuário que hospedava a estátua da deidade a qual estava dedicado. Em tais templos, os sacerdotes realizavam rituais e ofereciam sacrifícios. Apesar de, durante as últimas décadas, os egiptólogos terem esclarecido muitos aspectos das antigas crenças, o mundo religioso das pessoas de então constitui ainda um grande mistério para o nosso tempo. O faraó, governante do Egito Antigo, era considerado um deus pelos egípcios. Veja como o faraó e a sua esposa se vestiam. A crença na vida após a morte incentivou os egípcios a construírem enormes e riquíssimas obras para acolher os faraós e seus familiares. Conheça agora algumas dessas importantes obras mortuárias construídas pelos egípcios. As pirâmides mais antigas foram construídas no Antigo Egito no século 27 a.C., período da Terceira Dinastia. Um lugar de descanso final digno daqueles que eram adorados como filhos do Deus Sol. As pirâmides de Gizé são as mais famosas do mundo e situam-se perto do delta do Nilo e do Cairo, a atual capital do Egito. As pirâmides no sopé do Planalto de Gizé, no Planalto Mokattam, estavam listadas entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Parte dos materiais de construção foi transportada para a região de barco, para os quais foi construído um porto nas margens do Nilo. Estima-se que chegaram a trabalhar 100.000 homens na construção das pirâmides, tendo um acampamento erguido à parte para os trabalhadores. Juntamente com outros complexos de edifícios, este constituía uma cidade inteiramente nova à beira-rio. O engenho dos responsáveis e a imensa força de trabalho permitiram construir 3 áreas de pirâmides, de estrutura similar entre si. Os templos do vale ligavam-se através de uma passagem aos edifícios centrais da necrópole. As pirâmides dos faraós eram rodeadas pelas tumbas, mastabas, de parentes e aristocratas, bem como por pirâmides complementares. A maior das 3 pirâmides foi construída como tumba para o faraó Khufu, em grego Quéops, a segunda maior para Khafre e a menor para Mequeure, Miquerinos. Pai, filho e neto, os 3 eram membros da 4ª dinastia. Construída para o faraó Khufu, a Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existente. Com exceção da Grande Muralha da China, é a maior estrutura antiga conhecida. As faces da pirâmide estão voltadas para os 4 pontos cardeais e a extensão de cada face ronda os 230 metros. A superfície é quase perfeitamente horizontal e corresponde a 4 campos de futebol. Com quase 137 metros de altura, foi edificada com cerca de 2 milhões de blocos de pedra, cada um deles pesando entre 1,5 toneladas e 10 toneladas. O peso total desta tumba monumental pode ter atingido 5 milhões de toneladas. Era revestida com calcário branco polido. A entrada original da pirâmide situava-se no lado norte, 17 metros acima do nível do solo, como forma de proteção contra salteadores de túmulos. Por detrás da entrada, a passagem divide-se no interior das pirâmides. A passagem descendente conduz a uma câmara funerária subterrânea e incompleta, e a passagem ascendente conduz ao grande corredor e à câmara da rainha. A passagem no topo do grande corredor conduz à câmara do rei, que era a tumba do faraó, o local de repouso final para o seu sarcófago.
Havia poços de ar dentro da pirâmide e câmeras de alívio por cima da câmara do faraó. A cidade dos mortos tinha um habitante especial. O guarda da necrópole era a Esfinge, uma criatura com cabeça humana e corpo de leão. A data da sua construção é ainda hoje tema de debate. Muitos acreditam que foi ordenado pelo faraó Khephren, sendo por isso a sua face que está refletida na face da Esfinge. É provável que a sua função fosse guardar todo o complexo. As pirâmides de Gizé foram incluídas em 1979 na lista de locais Patrimônio Cultural da Humanidade. A sua majestade e mistério atraem todos os anos milhões de turistas. Saqqarah encontra-se na região de Gizé, a 30 quilômetros do Cairo, capital do Egito. Esta pequena aldeia era famosa pela sua localização perto do cemitério, ou necrópole, de Mênfis, a antiga capital. Foi aí que os faraós da 2ª à 18ª dinastia foram enterrados. Entre os governantes enterrados em Saqqarah, destaca-se Djoser. Sua pirâmide é um dos monumentos mais famosos do Antigo Egito. Para além desta construção espetacular, havia também outros edifícios neste complexo funerário. A área da pirâmide do faraó era rodeada por uma muralha com um comprimento de 1.654 metros e uma altura de 10,5 metros. A entrada deste complexo era uma enorme porta com 40 colunas. A chamada pirâmide escalonada é conhecida por ser a primeira pirâmide do Egito. A sua base é uma mastaba, túmulo de paredes inclinadas. O arquiteto e superior da construção foi Imhotep. Segundo os arqueólogos, a construção foi levada a cabo em 6 fases, embora alguma destas fases não tenham tido continuidade. A pirâmide foi construída com a mesma técnica do túmulo que serviu de base. O resultado final foi uma estrutura de pedra de 6 níveis. Com 125 metros de largura, 115 de comprimento e 61 de altura, permaneceu de pé pelos 5.000 anos após a sua construção. A pirâmide foi saqueada na Idade Antiga, supostamente antes de a sua construção ter terminado. É provável que a múmia do faraó Djoser nunca tenha ali descansado, e ainda hoje não se sabe onde está o seu verdadeiro túmulo. A pirâmide escalonada de Saqqarah figura, desde 1979, como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Depois que você assistiu todos os vídeos, vou apresentar a atividade que você deverá fazer e mostrar para o professor na próxima aula. É muito importante destacar que essa atividade deverá ser feita apenas por você, sem fazer cópias da internet e nem de colegas. A sua atividade: utilizando as informações que você recebeu sobre o Egito Antigo na sala de aula e nos vídeos que você acabou de assistir, faça uma redação como se fosse um personagem que viveu naquela época. Você poderá ser um faraó, um escriba, um camponês ou até mesmo o Rio Nilo. Use a sua criatividade. Não se esqueça de dar um título bem legal para a sua redação. Se quiser, poderá fazer também um desenho bem legal para ilustrar o seu texto.